Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Boa noite. Tudo bem com você? Bem, recentemente, como vocês têm conhecimento, um grupo de, podemos chamar assim, um grupo de obreiros da Assembleia de Deus, aqui do estado de Pernambuco, a Assembleia de Deus que estou falando é do ministério do pastor Ailton, desculpem, José Alves. Então, esse grupo de obreiros levou ao conhecimento do Ministério Público, fez algumas denúncias de que servidores que estavam lotados nos gabinetes de deputados e vereadores, especialmente esses parlamentares que foram representantes, e que são, no caso, representantes que foram eleitos pela Assembleia de Deus, conforme relata esses obreiros. Então, nesses gabinetes foram lotados algumas pessoas foram nomeadas e estão lotadas, algumas ainda estão lotados num gabinete, outros não estão mais, saíram, mas a princípio foram alguns obreiros, inclusive da instituição Assembleia de Deus, que estavam lotados nesses gabinetes. Então, esses obreiros, eu quero aqui até destacar aqui alguns nomes, né? O Josué Augusto, né? Que tem um canal aí no YouTube, é do conhecimento de todos, e também um outro obreiro, que é presbítero da Assembleia de Deus, o Giovanni Cardoso, e entre outros, mas os principais aqui eu quero citar esses, fizeram denúncias de que esses servidores que estavam lotados nos gabinetes estavam exercendo as suas atividades nas dependências da Assembleia de Deus, ou seja, servidores que estavam recebendo erário público, ao invés de estarem exercendo as funções nos gabinetes, eles estavam exercendo as suas atividades no campo privado, porque a Assembleia de Deus é uma pessoa jurídica de direito privado, então eles estavam exercendo lá suas atividades. Mas isso configura algum ilícito? Bom, isso está caracterizado realmente se esses fatos aconteceram como está sendo aí relatado, como está sendo veiculado nas redes sociais, como foram denunciadas por esses obreiros. Isso caracteriza de fato uma improbidade, né, administrativa. A Lei 8.429 de 92 é a Lei de Improbidade Administrativa. A improbidade administrativa ela é bem disciplinada no artigo 37 da Constituição Federal, que o legislador constituinte ele propôs de colocar este tema na Constituição justamente para moralizar a máquina pública, esperando de todos aqueles que são servidores ou não, ou seja, a lei ela traz a responsabilidade tanto de quem é servidor, aqueles que fazem concurso público, que tenham função de confiança, que tenham um cargo comissionado, bem como aquele que esteja em colaboração, seja servidor ou não, não é? Ela atinge essas pessoas. Então, espera-se dessas pessoas que elas tenham a moralidade administrativa quando no exercício das suas funções. É o que se espera, é o que toda a sociedade espera, não é? Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já trouxe decisão, isso é de conhecimento, na jurisprudência e na doutrina, de que o particular, aquele que não tem qualquer vínculo com a administração, ele pode também responder pela improbidade administrativa, desde que seja praticada em concurso com o servidor. O STJ entende que o particular sozinho ele não pode responder por improbidade administrativa, apenas se houver também a responsabilidade
de algum servidor. Em concursos, ele pratica também essa imoralidade. Então, o que acontece? Eles estão alegando que essa prática, conforme eles estão dizendo, é do conhecimento do pastor Ailton José Alves, já que eles alegam que o pastor Ailton José Alves tem na característica, né, da sua gestão, da sua presidência, a centralização do poder. Então, como o pastor Ailton, segundo eles, tem a centralização do poder, eles alegam que o pastor Ailton tem conhecimento ou tinha conhecimento dessa prática, de que servidores lotados nos gabinetes dos parlamentares, ao invés de estarem lá exercendo as suas funções, eles estavam exercendo dentro da Assembleia de Deus, ou seja, eles nem iam para o gabinete exercer lá o seu munus, mas faziam isto na própria instituição Assembleia de Deus. Essas são as denúncias que foram levadas ao Ministério Público, que hoje estão sendo investigadas nesse aspecto aí, ok? Agora, a questão é a seguinte: é preciso se ter muito cuidado na análise nessa circunstância. Em primeiro lugar, eu quero logo adiantando dizendo para vocês o seguinte: que toda a instituição privada, pessoa jurídica, né, como qualquer pessoa jurídica, né, vocês sabem que pela legislação trabalhista, a pessoa física ou jurídica pode ser empregador e empregado só a pessoa física. Então, qualquer instituição mas vamos colocar aqui uma pessoa jurídica, né, que tem aí vários funcionários, qualquer empresa tem lá o seu departamento pessoal. Se eu estou errado, me corrijam aqui embaixo do vídeo, né? Traga aqui seu comentário, que é sempre importante aqui o seu comentário. Então, tem lá o departamento pessoal que faz a admissão ou demissão dos empregados. Então, se esses servidores que estavam lá lotados nos gabinetes, né, eles estavam indo aí para a igreja, né, para a entidade religiosa, antes deles exercer as suas funções, pelo menos é o que se entende, eles devem ter sido apresentados lá no departamento pessoal da igreja, algum responsável, algum responsável pelo departamento pessoal autorizou que eles exercessem lá suas funções, né? Claro que nós não queremos aqui favorecer ninguém nos meus comentários, por favor, me entendam. Agora, pensem comigo o seguinte, né? Analisem comigo. O pastor Ailton, ele é o gestor geral, vamos chamar assim, é o pastor presidente da Assembleia de Deus. Como um gestor geral, ele tem várias responsabilidades, né? Então, a gente sabe que ele é assessorado por pastores, por administradores, né? Gestores, como hoje se chama, né? Na minha época, há 30 anos, eu não lembrava muito bem dessa nomenclatura. Hoje, a Assembleia de Deus tem gestores, né? Chamados de gestores. Esses gestores são os que auxiliam o pastor Ailton. Aí eu pergunto o seguinte: será que toda decisão administrativa tomada por esses gestores é do conhecimento do pastor Ailton? Será que a igreja, quando vai fazer a admissão lá de um empregado, tem que ligar para o pastor Ailton e informar ele o seguinte: pastor, nós estamos aqui fazendo um contrato aqui com um novo trabalhador. Será que todas essas questões minoritárias, podemos dizer assim, são levadas ao conhecimento do pastor Ailton? Todas as decisões administrativas que são tomadas, ele tem que ter conhecimento, é isso que tem que se analisar, não é? Porque, por exemplo, temos aqui Petrolina, a quase 900 quilômetros de Recife. Lá em Petrolina você tem lá um sítio, uma comunidade que não é no centro, bem distante, a 20 quilômetros de Petrolina,
e tem lá naquele sítio, naquela comunidade, um presbítero, né? Aquele presbítero toma lá uma decisão administrativa rigorosa com um dos membros, uma decisão não aceitável. O membro fica satisfeito, desgostoso com tudo aquilo, aí ele pega o seu smartphone, faz um vídeo e diz: eu fui injustiçado, então me trataram mal, fui tratado de forma incorreta, enfim. Hoje o que se faz nas mídias, que mais que se vê isso nas redes sociais, não é? Então, aí alguém pega esse vídeo e publica na rede social dizendo: olha aí o que Ailton, né? As pessoas hoje falam assim, não chamam mais pastores, né? Não chamam mais pastor. Olha o que Ailton está fazendo com os seus membros. Aí eu pergunto: pastor, eu que está aqui em Recife, esta pessoa está a 900 quilômetros quase, eu acho, daqui de Recife. O presbítero lá daquela comunidade resolveu punir aquele irmão de alguma forma incorreta, e aí o pastor Ailton vai ser responsabilizado por uma decisão administrativa tão distante que ele nem tinha conhecimento. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Será que o pastor Ailton José Alves, né, ele tinha conhecimento, informaram a ele de que havia servidores públicos do gabinete exercendo as suas funções dentro da Assembleia de Deus? Será que ele tinha conhecimento? Ora, eu quero atentar aqui para um áudio que foi publicado nas redes sociais de um dos parlamentares, do parlamentar que está sendo investigado. Esse parlamentar conversando com um obreiro, e esse obreiro estava meio chateado e ia fazer algumas denúncias, né? Denúncias em desfavor desse parlamentar. Então o parlamentar conversando com ele, tentando, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, isso que o parlamentar fez pode aí estar caracterizado um crime, hein? Depois eu vou explicar o porquê. Então o parlamentar diz para esse obreiro que está insatisfeito: não faça isso, vai me prejudicar, né? Como é que eu vou viver, como é que eu vou pagar minhas contas? Aí o parlamentar diz lá na sua voz, né? O pastor Ailton já me proibiu de eu ir no templo central, nem lá eu estou indo, nem no templo central eu estou indo. Como vai ser se acontecer, se você denunciar, né? Me denunciar, e aí eu vou perder? O que é que vai acontecer comigo? O pastor Ailton vai me disciplinar. Ou seja, o que é que a gente entende? Que com a voz desse deputado, desse parlamentar, dá a entender que o pastor Ailton ele não tinha conhecimento dessa prática. Ora, ele tinha conhecimento que os obreiros ou alguns irmãos estavam lotados lá no gabinete. Isso ele tinha conhecimento. Agora, que esses obreiros não iriam para a repartição, que essas pessoas não iriam exercer lá não iriam trabalhar, como mais comumente se conhece, não iriam trabalhar lá na repartição, mas que esses obreiros estavam em casa ou estavam na Assembleia de Deus, exercendo as suas funções, ganhando remuneração dos poderes públicos. E isso é uma coisa grave. É uma coisa grave. Embora a lei de improbidade administrativa ela não seja de natureza penal, porque ela não traz tipos penais, ela é de natureza civil e política, ela prevê em seu bojo uma sanção política, a perda do cargo político, não é? A inelegibilidade, o ressarcimento ao erário, a multa. Ela não traz sanção penal, que está lá no Código Penal, que é privativa de liberdade, restritiva de direito e a pena de multa. Ela não traz. A multa que está na lei de improbidade administrativa é a multa de natureza civil, não a multa penal, né? Pode acontecer de que haver uma punibilidade se ficar comprovado realmente, que é aquilo que eu disse para vocês, alguém vai responder por isso, né? O parlamentar que permitiu, a pessoa que
é responsável lá pelo departamento pessoal da igreja, que tem a responsabilidade de empregar, de permitir que as pessoas executem lá os seus serviços na Assembleia de Deus, nas suas dependências, e, em último caso, se ficar comprovado de fato que o pastor Ailton José Alves tinha conhecimento que esses obreiros, ao invés de estarem lá no parlamento, né, ao invés de estarem lá exercendo suas funções, estavam exercendo dentro da instituição Assembleia de Deus, sendo remunerado com o dinheiro público. Isso é improbidade administrativa. Só para concluir, para vocês entenderem, no estado do Mato Grosso, o ano passado, o ex-secretário de obra do município lá do Mato Grosso, de um dos municípios, foi o que ele fez. Ele pegou lá pedreiros, né, da prefeitura, e levou para fazer lá uma reforma no seu posto de combustível, seu posto de gasolina. E depois levou para sua casa para reformar lá, fazer uma reforma no muro da sua residência. Então, os particulares denunciaram isto e ele respondeu pela improbidade administrativa, né? Porque a lei de improbidade administrativa, ela traz 3 formas de improbidade, né? Primeiro, no artigo 9º, o enriquecimento ilícito. No artigo 10, que causa prejuízo ao erário, e no artigo 11, que atentam contra os princípios da administração. Então, você tem 3 formas de improbidade, né? Artigo 9º, improbidade que causa enriquecimento ilícito, improbidade que causa prejuízo ao erário, e a improbidade, no artigo 11, que atentam contra os princípios da administração. Então, neste caso, no artigo 9º, que é os casos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, no inciso 4º está lá, você utilizar servidores para efetivar para prática de atividade em âmbito particular. É justamente o que está sendo denunciado, ou seja, servidores públicos dos gabinetes estavam exercendo suas funções em uma área particular, que é a Assembleia de Deus, pessoa jurídica de direito privado, conforme o Código Civil. Vamos esperar, né? Vamos esperar. O que a gente quer é que a lei seja cumprida. Ora, se houve responsabilidade, que sejam responsabilizados, não é? Porque, além disto, isso fere de uma forma significativa a moralidade pública, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Se gostou, deixe o seu like. Não esqueça de deixar o like e ative o sininho de notificação e inscreva-se no canal. Estaremos trazendo aqui novos assuntos posteriormente. Um grande abraço, até a próxima.